Que igreja linda, você pode dar um glória a Deus por essa igreja? Aleluia! A igreja está muito bonita. Cada semana mais pessoas sendo encontradas nesse lugar, salvas, reativadas para o seu chamado, para o seu propósito. Glória a Deus. Quantos estão animados a ouvir a palavra de Deus essa noite? Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens inspirada nas matérias da nossa escola. Para quem não sabe, em setembro começa a nossa escola, a Jesus School, Escola de Jesus. Vai começar dia 1º de setembro, aulas às quintas-feiras. Aqueles que tiverem inscritos para a escola vão passar por uma jornada maravilhosa de 1 ano sendo ministrado pelo Senhor, por matérias muito poderosas que já abençoaram a vida de centenas de pessoas. A nossa escola, ela existe há muitos anos já, ela existe até antes da nossa igreja, a escola já existia. Por isso nós somos uma igreja que ama muito a palavra, amém? Porque nós nascemos da pregação da palavra, do ensino da palavra. A nossa escola é uma oportunidade poderosa para você crescer em 1 ano, 10 meses mais ou menos de aula, sendo ministrado por mim, pela minha esposa e mais alguns professores. Mas esse ano, especificamente nessa turma, eu e a minha esposa daremos a maioria das matérias com o propósito de novo doutrinarmos essa igreja, de novo fundamentarmos essa igreja. Tenho até desafiado a irmãos que já fizeram a escola voltar para sentar de novo. Muitos líderes da nossa igreja estão voltando para sentar de novo, para a gente ouvir as mesmas coisas, mas de um jeito com certeza mais maduro. Tanto a revelação já aumentou, quanto também mais maduro, aqueles que estão sentando de novo agora estão mais maduros ainda para receber essas coisas. Então, se você quiser, você pode se inscrever para essa turma. As inscrições já estão abertas. Você pode, no final do culto, ir ali no balcão de conexão. Lá você vai pegar informações, vai saber valores da escola, você vai saber horário e toda a informação que você quiser. Mas, como eu sei que nem todos podem fazer a escola por vários motivos, eu decidi a gente ministrar aos domingos, as ministrações de domingo serem inspiradas nas matérias da escola. E cada domingo eu tenho ministrado, inspirado em uma matéria. E a matéria de hoje é uma matéria que eu gosto muito. Apesar de eu ter feito bons seminários, de eu ter sido treinado em bons lugares, e algumas matérias da nossa escola é inspirada em matérias que eu aprendi em outros seminários, essa matéria aqui é muito nossa. Ela é muito nossa. É algo que tem muito a ver com o encargo apostólico, você vai entender isso hoje. O encargo apostólico, missionário da nossa igreja. Essa matéria nasceu, a apostila nasceu de cada ministração, desde que a igreja nasceu, foi se tornando cada ministração um tópico, um título, um pedacinho da apostila. E aí nasceu essa matéria que é um fundamento tão forte da nossa igreja. A igreja nasceu para influenciar o mundo, a igreja nasceu para colonizar a terra, a igreja nasceu para colonizar a terra, para implantar o reino de Deus na terra. Amém? Nós não fomos salvos apenas para ir morar no céu. Nós fomos salvos para trazer o céu para a terra. Amém? Salvação, ela não é o fim. Salvação é a porta de entrada. Para quê? Para o reino de Deus e para o comissionamento da igreja. Todo nascido de Deus, nasceu de novo para fazer boas obras, para cooperar com os céus e implantar o céu na terra.
Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 13. Hoje eu vim com um terno diferente, porque essa camisa ficou um terno, irmão. Essa camisa tá valendo um terno, que é a camisa nova da escola. Os irmãos que já estavam ficando acostumados comigo pregando de terno, que vieram de outras comunidades, estavam até ficando mais à vontade aqui. Me perdoe, eu volto semana que vem. Vai ficar tudo bem. Mateus capítulo 13, verso 33. Larissa, pega para mim aqui. Isso. Que isso, Bill? Pisquei o olho e mudou de canal, é Ana Maria Braga? Irmão, ainda bem que você não vai comer, que isso aí é até a resposta. E com certeza, depois de eu mexer nisso aqui, não vai ficar do nível da Ana Maria Braga de jeito nenhum. Você ia precisar de muita fé para comer. Vamos lá, Mateus capítulo 13, verso 33. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. O reino de Deus é semelhante ao quê? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento em uma massa. Jesus está mostrando para nós a dinâmica que o reino de Deus trabalha. A dinâmica, a maneira que o reino de Deus é implantado na terra. Esse não é o único texto na Bíblia que nós vemos essa analogia do fermento sendo usada. Nem sempre o fermento está relacionado a algo bom. Às vezes o fermento é o fermento da hipocrisia, é o fermento dos fariseus, mas aqui é um bom fermento. É o fermento do reino de Deus. Agora, em todos os textos que nós vemos essa analogia do fermento sendo usada, em todos eles está falando de pensamentos, ideias, filosofias. O reino de Deus é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus e vemos as expressões do reino de Deus, nós estamos vendo o que Deus pensa para nós, o que Deus projetou para a terra, o que Deus deseja para os seus filhos. E a implantação do reino de Deus, ela não pode acontecer se antes ela acontecer primeiro aonde? Em nós. O reino de Deus precisa primeiro ganhar você, ganhar o seu coração, precisa ganhar a sua mente, para que depois ele ganhe as geografias ao seu redor. Mas vamos lá, voltando a falar de fermento, eu quero mostrar para você aqui algumas características marcantes e poderosas desse pozinho aqui, ó. Esse pozinho meio branco, eu asseguro para vocês, é fermento, tá? Pode ficar tranquilo. Eu acho que é, né? Bem, a Nara disse que é. Então eu estou confiando na irmã Nara. Esse pozinho aqui, tão pequenininho, tem um poder muito interessante. Uma vez que ele é colocado na massa, ele transforma a massa por inteiro. Uma vez que você coloca esse pozinho aparentemente inofensivo, e as ideias do reino de Deus, às vezes são muito simples, encaradas por alguns como inofensivas. Quantos impérios
subestimaram as ideias do reino de Deus? Quantos subestimaram até mesmo os pensamentos de Jesus? Quantos subestimaram o pozinho que estava fluindo da vida dos apóstolos? Ao ponto de alguém dizer: olha, outros já vieram e começaram revoluções e passou. Vai que essa daí é mais uma dessas revoluções de homens. Mas nós sabemos bem que não era. Por quê? Porque aquilo que saía da boca dos discípulos era o fermento do reino de Deus. Uma vez que o fermento cai na massa, já era, meu irmão. Transformação tem que acontecer e vai acontecer. Amém? O fermento, a primeira coisa que eu quero destacar é que ele transforma, como eu estou dizendo, o ambiente no qual ele é inserido. Ele transforma a natureza da massa. Vamos lá. Se jogar muito explode, Nara? Não, graças a Deus, né? A gente vai fazer pão hoje aqui no programa do tio Bill. Uma vez que ele é lançado na massa, você faz isso todo dia? É? Devia ter colocado o Daniel aqui, cara. Cadê que esse cara da nossa igreja que malha? Eles iam passar vergonha. Eles iam passar vergonha lá na cozinha da irmã Nara. Uma vez que você joga ele na massa e você mistura, ele vai sumindo. Bill, coloca a mão aí. Irmão, eu me conheço. Depois que eu colocar a mão aqui, eu vou passar na roupa. Eu tenho certeza disso. Uma vez que você coloca o fermento na massa, ele some. Ele some de tal maneira que a irmã Larissa viu a massa ali e viu também uma toalha e falou assim: Bill, tem que cobrir. Eu falei: não tem que cobrir. Eu não coloquei fermento ainda. Aí ela: achei que você tinha colocado fermento. Por quê, gente? Porque a massa, depois que o fermento é misturado, no primeiro momento, parece que nada mudou. Parece que tudo continuou a mesma coisa. Mas uma vez que o fermento é colocado sobre a massa, é só uma questão de tempo, de dentro para fora, ele ir transformando a massa. Por isso que a palavra de Deus menciona tanto o poder do processo. Você recebe a palavra de Deus um dia e no outro dia de manhã parece que tudo continua a mesma coisa, que a sua vida não mudou. Mas aí passa uma semana, passa 2 semanas, de dentro para fora as coisas começam a mudar. A vida do nascido de novo é assim. No dia que o nascido de novo aceita Jesus, aparentemente, gente, ele continua a mesma pessoa. Se ele for feio, ele vai continuar feio com brilho, lustrado, mas a carcaça vai continuar a mesma coisa. Se ele for careca e não for ali uma manifestação, aí é outra manifestação do reino, que é sinais e maravilhas. Se foi só salvação que aconteceu no coração dele, ele vai continuar careca. Então, aparentemente, ele voltou para casa a mesma pessoa. Tanto que o novo convertido passa por aquele processo do desafio de se ver diferente, porque a massa sabe que fermento caiu aqui, gente. A massa sabe, você sabe que dentro de você algo mudou. Fora, até que a massa comece a levedar, até que o fermento comece a transformar a massa, tudo continua a mesma coisa. Aí o novo convertido vive esse desafio de sair da igreja, nascido de novo. Ele sabe que algo poderoso aconteceu dentro dele, mas as pessoas ao redor continuam olhando para ele e agindo e lidando com ele como se ele fosse a mesma pessoa. Aí fica aquela crise: será que não estão vendo que
eu mudei, que as coisas foram transformadas. E se ele permanece, o que acontece? Os frutos começam a vir. Quando os frutos começam a vir, a massa começa a mudar. A gente vai deixar a massa aqui. Vamos ver se sai um pão para nós comer no final do culto, uma ceia aí para a semana que vem, aleluia. Vamos deixar aqui. A massa começa a mudar. Esse mesmo processo que acontece na vida do nascido de novo, que acontece na vida de cada um de nós que já nasceu de novo, e quando recebemos a palavra de Deus, renovação de mente vai acontecendo, a gente vai mudando e os frutos vão vindo. Esse processo, como eu disse, primeiro em nós, mas depois através de nós, ele precisa acontecer ao nosso redor. A palavra de Deus, ela não muda, ou não deveria mudar apenas eu e você, mas ela muda ambientes ao nosso redor. Porque a palavra de Deus é a ideia de Deus, é o plano de Deus para todas as coisas. Então, quando o reino de Deus chega numa cidade, através de uma igreja, cada cantinho dessa cidade precisa começar a ser transformado. Não é apenas sobre pessoas, até porque essas pessoas, ao receberem a palavra de Deus, elas descobrem que elas transformam realidades aonde elas passam, que aonde elas pisam a planta dos seus pés, como diz o salmista, o Senhor dá aquele lugar para elas por herança. O nascido de novo, ele vai descobrir que ele tem autoridade para tomar geografias, para tomar territórios. Então, uma igreja que tem consciência não só de salvação, mas consciência de reino de Deus, ela precisa transformar uma cidade, ela precisa transformar setores, ela precisa transformar realidades. Aqui tem gente que é da área da saúde, gente que é da área da economia, e esse lugar que você está inserido precisa começar a receber o fermento do reino de Deus saindo da sua boca. Nós fomos chamados para redimir a terra. Nós não vamos provavelmente terminar essa obra. Jesus vai voltar, mas eu quero entregar para Ele o melhor possível. A criação, ela aguarda ansiosamente, não pela manifestação do Filho primogênito de Deus. A Bíblia diz que a criação aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós redimimos a terra. Cada um aqui tem um espaço geográfico que Deus deu para você, que só você anda, que só você pisa. Uma faculdade, uma universidade, um cursinho. Todos esses lugares devem ser transformados pela ideia, pelos pensamentos, pelo fermento, pelo poder do reino de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5. É impossível, irmão, é impossível nós continuarmos os mesmos depois de recebermos o fermento da palavra, de recebermos o poder da palavra. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5, olha isso. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Olha isso aqui, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir o que, gente? Destruir as filosofias, as ideias pagãs desse mundo que ofendem os valores do reino de Deus. Destruirmos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o poder da palavra. Essa palavra liberta mentes. Alguém um dia perguntou se
a igreja não estava com menos poder, porque nós não temos visto com tanta frequência pessoas caírem possessas no culto. E eu tenho a resposta para você. Não é que a igreja está com menos poder, e não é que está caindo menos pessoas libertas no culto. Acontece que as pessoas mais do que nunca estão levantando libertas do culto por causa do poder libertador da palavra. Nós não estamos mais à mercê de um culto de batalha espiritual, de oração forte, sabe? De imposição de mãos. Não que essas coisas não tenham poder, mas entenda isso: nada é mais poderoso e libertador do que a palavra, porque só a palavra pode expulsar e ocupar. Uma oração pode expulsar, mas nem sempre ela ocupa. Pensa nisso que eu estou te dizendo, irmão. Uma oração de libertação pode expulsar, mas não ocupar. Porque se a pessoa ouviu ali a oração, o demônio manifestou, gritou, esperneou, sai em nome de Jesus, saiu, e ela não ouviu a palavra, ela foi embora liberta por hora, mas um terreno baldio para que o diabo volte, como diz a palavra de Deus, com 7 ainda piores. Mas quando a libertação acontece pela proclamação da palavra de Deus, pelo espalhar do fermento, das ideias, da filosofia do reino de Deus, as pessoas são libertas, porque os demônios não suportam esse fermento. Os demônios não suportam um lugar onde a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, Jesus é a palavra, o verbo. Uma vez que a palavra entra, Jesus entra, e não tem como a palavra entrar e não ocupar, irmão. Então a pessoa foi liberta e uma verdade foi colocada no lugar daquela ignorância que dava vazão para aquele demônio agir na vida daquela pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que ela liberta? Porque aonde tinha uma ignorância chega a luz. E quando a verdade liberta, quando é a palavra que liberta, você não está preso a um intercessor, você não está preso a uma oração forte de sexta-feira, você está preso a quem te libertou, que é a palavra de Deus. Aleluia, irmão. Está começando a ficar bom. Quando a palavra de Deus te liberta, é a ela que você está aprisionado. Agora, nem sempre, quando é uma oração, nem sempre, depende da boa intenção de quem está orando, aquela pessoa fica presa a Jesus. Muitas vezes, não é uma regra, como eu disse, há pessoas cheias da palavra, que oram, pessoas são libertas e elas proclamam a palavra depois, ensinam essa pessoa a ser dependente de Jesus, a conhecer Jesus. Mas a gente sabe que há, em muitos lugares, pessoas que são libertas pelo poder da oração, num culto de libertação, e alguém diz: agora você tem que vir 7 sextas-feiras, viu? Agora você tem que fazer desse jeito para mim. Agora você, sempre que passar por alguma coisa, me ligue, viu? E essa pessoa vai fazer o quê? Ela recebeu a libertação, mas não a espada. Como estão entendendo? Ela recebeu a libertação pela espada de outro, mas ninguém colocou a espada na mão dela. Mas quando você é liberto pelo poder da palavra, quando eu prego a palavra para você, quando alguém, ainda que ore por você e depois prega a palavra por você, para você, ele está te entregando a sua espada, ele está te entregando a sua autoridade, e você só vai ser preso a uma coisa: a palavra de Deus que te libertou, a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então as pessoas estão sendo libertas, meu irmão. E graças a Deus, que não está tendo nem espaço para o diabo fazer show.
Não tem nem espaço para ele dar seu último grito. Não, aqui você não dá nem seu último grito. Quem grita aqui é a gente. Jesus é o poder. A palavra de Deus é poderosa. É nós, eu e você, que damos o grito aqui. Amém? Aleluia. Como um negócio meio, é nós. Muito bom. Nós precisamos crer no fermento, irmão. Às vezes, como eu disse, parece que nada aconteceu, ou que nada está acontecendo. Basta você crer no fermento, que você vai ver o resultado. Muitos jogam a massa fora. Muitos se jogam fora no processo. Muitos desistem das geografias que Deus tem colocado eles. Lugares que Deus tem te chamado para ali você espalhar o reino de Deus. Eu estou um ano lá naquela faculdade, eu estou um ano naquela classe lá do meu colégio, do primeiro ano, e nada acontece. A minha pergunta é: você está sutilmente espalhando o fermento do reino de Deus? Sim, Bill, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu mesmo sou uma expressão do reino de Deus ali, eu tenho certeza disso. Eu tenho testemunhos de que as pessoas veem Jesus na minha vida, mas eu não vejo o ambiente ser transformado. Estou prestes a desistir. Olhe menos para você e olhe mais para o fermento, irmão. Confia no método. Confia no método que Deus deu para você e que Ele disse que funciona. Esse negócio de confiar no método Quem aqui já fez dieta para ganho de peso ou perda? Quem ficou fiel à dieta, continua com a mão levantada? Fazer, todo mundo levantou a mão, né? Garanto que foi numa segunda-feira que você começou. Se você fez uma dieta com um profissional, é muito provável que você sabotou a sua dieta porque você não acreditou no protocolo. Porque o resultado não apareceu nos primeiros 15 dias, ou, que acontece muito, apareceu durante o primeiro mês e depois estagnou. Você acha que estagnou. E aí você ficou empolgado com o que você viu no espelho e começou a olhar para você e confiar no que você estava vendo. Quando o que você estava vendo não estava mais cooperando, você começou a desanimar e largou a dieta. Eu estou um tempo já fazendo dieta, e se alguém soltar a piadinha que não está dando para ver, você vai ter problema. Aí eu estou um tempo fazendo dieta, e aí, eu não sei se o meu personal vai estar aí hoje, de vez em quando ele vem aqui na igreja. A primeira vez que ele me deu o protocolo da dieta, aconteceu isso, no primeiro momento, no primeiro um mês, assim, 15 dias, eu vi resultado, eu fiquei empolgadaço. Uau, cara, esse cara é bom mesmo, irmão. Uau, que isso, cara. Passou 15 dias, o negócio começou a estagnar. E eu comecei a falar, não está adiantando. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele. Poxa, cara, tem uma mudançazinha para fazer não aí? Mudar a suplementação, vamos mudar o tipo de treino. Eu acho que não está funcionando mais, parece que o corpo acostumou, tal. E aí ele falou comigo assim, cara, confia no que eu escrevi para você. Faz exatamente o que eu escrevi. E aí eu peguei, coloquei minha viola no saco e falei, beleza. Lembrei que eu ensino isso para os outros também, né? Falei, vou ficar parando de dar trabalho para os outros. Vontade de ligar para ele, de mandar mensagem, eu tinha um dia sim, um dia não. Mas falei assim, não, vou permanecer crendo. E comecei a levar a sério. E ele me fez uma pergunta, você está fazendo exatamente como eu falei? Porque se você estiver fazendo exatamente como eu falei, não tem como não estar dando resultado. Das duas, uma, ou você não está fazendo como eu estou falando, ou está dando resultado e você que não está vendo. Eu peguei, apertei ainda mais, e fui ainda mais fiel à dieta, e eu percebi exatamente isso. O costume de ficar me analisando o tempo todo estava me roubando
a confiabilidade no processo. Eu comecei a achar que nada estava mudando porque eu estava me vendo toda hora. Quando você olha no espelho toda hora, é difícil acompanhar a mudança, gente. Agora, fica um mês sem olhar no espelho. E quem não está convivendo com você de perto, e passa um mês e encontra com você, às vezes uma semana, nossa, já deu um resultado nisso, nossa, você já emagreceu. Aí você diz, não emagreci. A gente tem um pensamento tão sabotador, que a gente prefere acreditar que todo mundo quer massagear o nosso ego, que está todo mundo querendo fazer você se sentir bem. Todo mundo chega e fala que você emagreceu, mas você quer continuar com aquilo que você viu lá no espelho, com essa autossabotagem. Não, eu não estou tendo resultado, o pessoal está falando isso para me animar. Não, é que eles estão vendo, porque eles ficaram um mês, uma semana, 3 meses sem ver você, e você está se vendo todo dia. Então às vezes você precisa começar a ouvir quem está fora, que está dizendo assim, cara, você mudou demais. Um amigo seu na fé, um pastor, um discipulador, sua esposa que chega e diz assim, você já mudou, você agia assim. Cara, o seu colégio já tem mudado sim. Pode não estar do jeito que você queria hoje, mas olha só o que está acontecendo ao seu redor. Confia no protocolo. Qual o protocolo? A palavra de Deus. Irmão, o protocolo do cara não era a palavra de Deus não, mas deu certo, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Confia na palavra de Deus, irmão. Se a palavra de Deus diz que os frutos vão vir, das duas uma, ou você não está aplicando a palavra, ou você não está se vendo. E se for a segunda opção, permanece, mesmo com o espelho dizendo que tudo parece a mesma coisa. Permanece, meu irmão, porque algo já está acontecendo. É igual ação na bolsa. Pega uma ação na bolsa, qualquer uma, pega uma moeda na bolsa, deixa eu ver o Bitcoin. Você pega o Bitcoin e você olha o gráfico do Bitcoin anual, vai estar assim. Quem está acompanhando sabe. Então deixa eu pegar outra moeda, que essa aqui está para baixo. Vamos pegar uma ação, poxa, Magazine Luiza também está para baixo. Qual? Itaúsa? Hã? Amazon está bem? Tá, Amazon. A Amazon, você pega assim, um ano subindo. Um ano. Sabe o que é interessante? Se você pegar essa mesma ação em um dia, você vai ver, dia após dia, você vai ver que nem todos os dias terminou subindo. Teve dia que terminou para baixo. Mas o que é aquele dia para baixo diante de todos os outros dias? Não fez efeito nenhum, você nem acha aquilo no gráfico. No gráfico aquilo é só uma voltinha assim, ó, bem pequenininha, às vezes não dá nem para ver. Quem fica se olhando toda hora é igual quem quer operar o gráfico diário de uma moeda ou de uma ação. O gráfico na hora de qualquer ação, ele é assim, ó. Quem aqui sabe o que eu estou falando? Tanto que quem ganha dinheiro com trade, swing trade, com entrada, acho que é diária, trade diário, não lembro agora qual é o nome, acho que é swing trade mesmo. Day trade, né? Com day trade, quem faz day trades tem que pegar as oportunidades que é em minutos, sobe e desce. Mas você pega essa mesma ação, quando você vai ver ela anual, é outra coisa. Então para de ficar fissurado com o agora e começa a contemplar o todo que Deus está fazendo, meu irmão. Não tem como dar errado. Eu estou aqui para te dizer isso. Eu sou um resultado da palavra de Deus. Não tem como dar errado. Se permanecer, escuta o que eu vou te dizer. O segredo não está na massa. O segredo é o fermento. Qualquer massa que ele cair, ele é capaz de transformar, irmão. Não pensa assim, o Bill é porque o Bill é isso e aquilo, fulano é porque é filho de ciclano, é porque isso aconteceu na vida dele, ficou tudo mais fácil. Para de dar glória à massa. Não importa onde a palavra cai, se ela for absorvida, o resultado é sempre transformação.
Amém? Aleluia. Jesus jogou o fermento da palavra na vida dos seus discípulos durante 3 anos. Gente, se você olha a vida de Pedro era uma ação de day trade. Pedro, uau, que revelação em Pedrão, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Pedrão cheio do Espírito Santo, ação lá em cima. Minutos depois, para trás de mim, Satanás. Era uma ação assim, ó. Quem olhava para a vida de Pedro naquele momento, instabilidade. Mas quem olha para a vida de Pedro no todo, olha o que o fermento fez, irmão. Qual o segredo de Pedro? Permaneceu, o arrependimento colocou ele em permanência no processo. O que aconteceu com Judas? Não se arrependeu. Não é o que Judas fez, é o que ele não fez. Não se arrepender, não se reposicionar. Pedro também negou Jesus. Pedro também negou o Senhor. Mas por que Pedro viu o resultado? Porque o arrependimento reposicionou o fermento na massa, fez com que o fermento permanecesse na massa. A gente precisa entender o quão poderoso é crer em Deus, meu irmão. Permanecer. Se aqueles 12 homens, se aqueles 12 tipos de massa mal acabada conseguiu dar luz à igreja, você pode ter certeza, irmão, você também pode fazer coisas grandes com o fermento da palavra tocando você. Porque aqueles 12 homens que você e os outros da velha aliança, Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros, Davi, que você lendo o texto, se você pega um dia que a ação está para baixo, irmão, Davi traindo a sua esposa, Davi colocando um homem na frente de batalha para morrer de maneira desonrosa, a atitude de Davi, um guerreiro fiel a ele, Davi botando o cara para morrer na frente da batalha. Você olha aquilo ali, você está vendo a ação para baixo. Você não aposta nesse cara de jeito nenhum, você não acredita num cara desse de jeito nenhum. Mas quando você olha para o fermento, irmão, não importa se está para baixo ou se está para cima, vai terminar para cima. Vai terminar para cima. Deus não investe em ação para perder. Amém? O justo pode cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o coloca de pé. Amém? Permanece, irmão. Inclusive permanecer depois de cair é algo poderoso, porque revela fé em quem? Em Deus. Guarda isso, irmão. Ninguém aqui precisa cair hoje, mas você pode cair algum dia. E quando você cair, até nesse dia, você vai ter a oportunidade de dar uma expressão de fé única. Quando você cai, você se vê imundo, sujo, falho, frágil. E você decide crer na palavra, quer se arrepender. Eu fico com a opinião de Deus. Deus diz que quer me usar, Deus diz que pode me justificar, Deus diz que pode ainda me usar. Aí eu digo amém, me arrependo e me levanto. Uau, meu irmão, que lindo! Depois de cair, você teve a oportunidade de se levantar em fé, porque é só fé em Deus mesmo, porque você acabou de cair. O problema é que quando você está de pé, você acaba confiando demais em si mesmo. Jesus jogou fermento nesses 12 homens e no final os enviou como apóstolos. Apóstolos. Essa palavra não foi uma palavra inventada por Jesus, não é uma palavra inventada como um termo apenas bíblico. Essa palavra já existia. A palavra apóstolo era um cargo no Império Romano. Os apóstolos já existiam antes dos 12 apóstolos, só que não eram apóstolos de Jesus, eram apóstolos de Roma. A palavra apóstolo significa enviado para uma missão. Os apóstolos de Roma eram homens
que governavam geralmente embarcações, navios, para colonizar regiões aonde conflitos aconteceram e territórios foram tomados. Depois que um território era tomado, Roma iria colonizar aquele lugar. Depois de tomar pela guerra, pela força, Roma enviava os seus apóstolos, líderes de embarcações, de grupos, de pensadores, filósofos, arquitetos. O que Roma fazia? Roma pegava grandes pensadores, filósofos, gente inteligente, gente treinada para estabelecer influência, para colonizar, e colocava no barco com esse apóstolo e enviava para uma região. Esse apóstolo de Roma tinha um objetivo, uma missão. Qual era a missão dele? Implantar, olha a inteligência de Jesus, irmão, olha que incrível a mente de Jesus, usar esse termo. O apóstolo, ele tinha a missão de tornar aquela colônia, vamos lá, Roma chegou a invadir o Brasil, invadiu o Juiz de Fora. Os soldados guerrearam, venceram os nossos soldados. Agora Roma faz o seguinte: Roma envia o seu apóstolo, ou os seus apóstolos, para o quê? Estabelecer a cultura de Roma em Juiz de Fora, a linguagem de Roma, a cultura de Roma, a moeda de Roma, a filosofia de Roma, a arquitetura de Roma. O objetivo do apóstolo estava cumprido quando, em determinado momento, o imperador de Roma decidisse: vou até Juiz de Fora para ver como está o trabalho lá. Se o imperador chegasse em Juiz de Fora e não visse diferença alguma cultural, filosófica, arquitetônica, linguagem de Juiz de Fora e Roma, ele ia dizer: excelente trabalho. Quantos estão vendo alguma semelhança com a ideia de Jesus? Venha o teu reino. O que Jesus disse? Eu vou para o Pai, e vocês fazem o quê? Multipliquem os territórios, tomem ambientes, tomem geografias, multipliquem as minas que eu estou dando para vocês. O que Jesus disse? Vão, façam as mesmas obras que eu, façam obras maiores, implantem o reino de Deus na terra. Quando nós vamos cumprir o nosso objetivo com sucesso? Não o imperador, mas quando o Rei dos Reis vier para Juiz de Fora, quando o Senhor voltar e ele disser assim: servo bom e fiel, eu reconheço o meu reino nessa cidade. Aí a nossa igreja cumpriu o seu papel. Aí você cumpriu o seu papel quando o Senhor visita a sua empresa e vê que os valores ali se parecem com os valores do reino de Deus, que a maneira de pensar naquele lugar, que a arquitetura daquele lugar. Por isso que eu acho que tudo que a igreja faz tem que ser bonito, tem que ser bem feito, tem que ser excelente, cores que comunicam uma mensagem. Se a gente quiser entender a mente de Deus, vai para a palavra, irmão. Vai lá descobrir se Deus não se importa com cores. Vai lá descobrir se Deus não se importa com limpeza. Vai lá descobrir se Deus não importa com a natureza, que você vai ver Ele instruindo o seu povo com os mandamentos. Cada mandamento daquele era uma ideia de Deus para a terra. Revelava a mente e o coração de Deus. Como as nações eram colonizadas? Por Roma ou por outros impérios. O processo era muito semelhante. Primeiro, como eu disse, conflito armado, guerra. Segundo, castrar a identidade. Isso aqui é muito importante. Você vai ver isso quando impérios invadiam Israel. Quando impérios invadiam Israel, Jerusalém, o que eles faziam? Eles castravam a identidade do povo que estava naquela cidade. Diferente de Roma, que enviava os seus apóstolos e iria dominar. Geralmente, impérios como
Síria, Império Babilônico, eles simplesmente deixavam a cidade em ruínas, destruíam tudo, e depois de destruir tudo, toda a honra daquele povo, toda a força daquele povo, deixava ali o povo mendigando, deixava o povo ali no meio dos entulhos, os que sobraram da guerra, o povo comum. Porém, eles levavam com eles, preste atenção nisso aqui, eles levavam com eles homens como Daniel, eles levavam com eles homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles levavam com eles homens como Neemias. Quem são esses homens? As mentes fortes daquele lugar, aqueles que eles percebiam uma inteligência, aqueles que eles percebiam um potencial. Eles arrancavam aquele potencial e levavam com eles aquele jovem a qual eles percebiam: esse cara é bom, esse garoto é diferente, ele nos é útil. Eles levavam o garoto e não deixavam lá. Essa é a mesma estratégia que o diabo tem feito nos dias de hoje. O diabo tem tentado colher o mais cedo possível os prodígios do reino de Deus. Até uns anos atrás a gente viu um esforço muito grande do diabo em ganhar o jovem na universidade. Agora ele já está lá na divisão de base. É um esforço absurdo de tomar as nossas crianças, de influenciar as nossas crianças. É triste porque às vezes o diabo reconhece primeiro do que os pais, primeiro do que o povo de Deus, o potencial redimidor que aquela criança carrega, e investe pesado desde a base. Um pensador marxista, Antônio Gramsci, ele tem uma frase que diz assim: não tomem os quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquemos ideias. O que ele está dizendo? Vamos ganhar as mentes, vamos ganhar o celeiro aonde as mentes são formadas, vamos ganhar a universidade, vamos implantar ali a nossa filosofia, vamos implantar ali as nossas ideias, vamos roubar. Agora eu vou falar de maneira espiritual. O que o diabo diz quando ele faz algo dessa maneira, age dessa maneira, ele está dizendo: vamos roubar os potenciais que há no meio do povo, vamos roubar aqueles que carregam a identidade, aqueles que podem fazer algo pelo reino. A igreja precisa acordar para ontem. Nós aqui já estamos acordando em nome de Jesus, para entender que dizer para as pessoas que todas elas, se quiserem serem úteis para a igreja, tem que virar pastor e evangelista, é matar a influência do reino de Deus lá fora da sociedade. 25% no máximo das pessoas que nascem de novo foram chamadas para posições eclesiásticas, para desenvolver funções dentro dos 5 dons ministeriais, ou trabalhar dentro da estrutura da igreja. No máximo 25%. E o que a gente faz com as outras 75%? Diz que o que eles fazem é menos espiritual. Tolice. E aqui a gente está cooperando com o diabo para matar as mentes brilhantes, criativas, poderosas que nós teríamos se eles fossem ativados no sacerdócio deles, se eles entendessem que tudo que eles fazem, eles podem fazer para a glória de Deus, que ministério não é trabalhar dentro das 4 paredes da igreja, ministério é trabalhar para Deus, e você pode trabalhar para Deus sendo um médico, sendo um engenheiro, sendo um arquiteto, sendo um gerente de uma empresa, sendo um trabalhador de um caixa de supermercado. Você pode fazer isso para a glória de Deus, no mesmo nível que um pastor faz, até mais, meu irmão, porque quem determina isso é você. Porque a unção do santo, a unção de Jesus não foi derramada sobre pastores, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Foi derramada sobre o corpo, a igreja. Todos vocês têm a unção de Jesus ao favor de vocês. Então libertar pessoas, desfazer a obra do diabo, curar enfermo, não é para quem foi chamado para trabalhar dentro da igreja, não. É para todo nascido de novo. Imagina você curando enfermo na universidade. Imagina você tendo palavra de profecia no seu ambiente de trabalho. Imagina você pregando e as pessoas sendo libertas lá onde o seu pastor não vai.
Mas isso só é possível se a gente entender sacerdócio universal. Todos fomos chamados para sermos sacerdotes. Todos fomos chamados para sermos usados por Deus. Todos fomos chamados para ser sacerdotes, ou seja, intermediar encontros entre as pessoas e Deus. Todos fomos chamados para o ministério da reconciliação, conectar o mundo de volta com Deus. Não existe mais unção para pastor evangelista. É que a gente aprendeu assim e a gente desfruta assim. A unção está disponível para todos os santos, para todo nascido de novo. A geografia que eu estou não me permite estar na sua. Aonde você está, na sala de aula que você está, no lugar que você trabalha, só você pode espalhar o fermento do reino de Deus naquele lugar. É a geografia que Deus te deu. Só você pode mudar a arquitetura de Juiz de Fora, como um arquiteto. Quando você vai fazer algo, você pensa, uau, esse pedacinho aqui, esse pedacinho da Getúlio Vargas, aonde o ônibus passa, essa pessoa me contratou para poder fazer essa fachada. Esse pedacinho aqui vai ficar incrível. Pio, mas a pessoa que me contratou, ela quer algo simples, que ela tem pouco dinheiro. O dia que você descobrir o que a criatividade pode fazer, meu irmão. Com criatividade você vai apresentar um projeto, o cara fala assim, uau, eu tinha que pagar muito mais por isso. Fique tranquilo, ele não pode pagar, mas o próximo que te contratar vai poder. Porque você jogou o nível para cima. Quantos estão entendendo? Você faz aquilo ali para a glória de Deus, todo mundo que passa. Que lugar bonito. Gente, eu glorifico a Deus, cada lugar bonito que eu estou entrando em Juiz de Fora. Você está vendo, nos últimos 5 anos para cá, Juiz de Fora está dando um salto, irmão. Bill, eu só estou vendo as ruas sujas, buraco. Cada um, meu irmão, só consegue ver para onde o rosto está direcionado. Se você está acostumado a olhar só para problema, é só isso que você vai ver. Isso aí também eu consigo ver. Agora, você precisa erguer a sua cabeça, meu irmão. Você precisa também olhar o que Deus está fazendo. Esses dias eu estava comentando com os empresários como o Juiz de Fora está crescendo. A obra do moinho. Quem já foi lá no moinho? Lá dentro. Uau, irmão. Nível São Paulo aquilo ali, cara. Coisa chique, cara. As cores, eu fico doido com isso. As cores, tudo combinando. Eu tenho um sócio agora lá na K3, a empresa lá, e o cara é muito inteligente, muito criativo. Todo escritório dele que eu entro, eu falo, cara, que incrível isso. Foi tudo pensado aqui. Eu falei com o Uriel esses dias, a gente estava em reunião na sala dele. Falei, Uriel, o que você sente quando você entra aqui? Uma leveza, uma paz. Por quê? Porque tudo na sala foi pensado para comunicar isso. Cafeterias, eu nem gosto de café, gente, mas gosto de ir nas cafeterias. Porque eu gosto de café com açúcar, eu não sou bem-vindo lá. Aí, as cafeterias que estão vindo em Juiz de Fora, é uma em cada rua agora. Para mim, meu irmão, para mim, isso é resposta da nossa oração. Não pelas cafeterias, é que eu entro nelas e vejo que alguém está dando de ombro. Ai, Juiz de Fora não comporta isso. Ai, Juiz de Fora não comporta coisa bem feita. Juiz de Fora não comporta essas coisas criativas. Alguém, e na maioria das vezes não é crente, deu de ombro para isso e falou, mas eu vou dar o que eu tenho. Eu vou fazer do jeito que eu quero desfrutar. E vai lá e faz um negócio lindo, meu irmão. É isso. Percebe que só um empreendedor, só um homem de negócio bem posicionado pode dar isso à cidade. Quem está na área da saúde, quem está em outras áreas. Olha isso, meu irmão, desperta para o poder que você tem, só que falta intencionalidade. As pessoas te contratam para fazer a fachada. Ah, é mais uma fachada. Tolo. Que mais uma fachada, irmão? Centenas de pessoas vão passar por essa fachada. Foi dado a você. Você pode contribuir para a beleza da cidade. Você devia fazer isso debaixo de oração, orando em línguas, irmão. O Uriel sabe como é que eu vou para as reuniões de negócio. Orando em línguas, meu irmão. Nós não podemos fazer como os ímpios fazem, meu irmão. Queria falar mais, mas o tempo não deixa. Vamos lá. E por fim, primeiro, conflito direto e armado, depois,
castrar a identidade. E depois, no caso de Roma, em outras nações não aplicavam isso, enviar os seus apóstolos. Eu escrevi algo aqui: os nossos pais guerrearam com batalhas espirituais. Glória a Deus pela vida dos nossos pais. Glória a Deus, irmão. Nossos pais ir para a praça, jogar óleo ungido, aquelas campanhas de oração, consagrando os lugares da cidade, né? Quem aqui tem mais tempo de crente sabe disso. Helicóptero jogando óleo ungido. Eita glória. Irmão, sabia disso não? Os pais da gente faziam isso. Desse jeito. Jogava óleo ungido, levantava bandeira nos cantos da cidade, tomava território, mapeava a cidade. As entradas, Juiz de Fora, a gente orando em cada ponta. Aleluia, glória a Deus. Nossos pais, não que a gente não vá fazer isso mais, mas os nossos pais se dedicaram a isso. Nossos pais guerrearam com as batalhas espirituais. E nós, por causa do excelente trabalho deles, começamos a tomar territórios. Porém, a gente não pode parar aqui. Nós precisamos, sim, tomar território. Começamos a tomar territórios, mas agora é preciso ocupar. A gente tem que tomar e dizer: a universidade é de Jesus, a economia é de Jesus. E agora a gente tem que enviar os nossos apóstolos. Agora a gente tem que ir para lá e ocupar esses lugares. Parar de querer trabalhar só em loja de crente. Parar de falar: Jesus, meu sonho. Eu sempre, quando eu prego essa palavra, eu falo isso. Os crentes que oram, nem sei se existe ainda. Existe, né, a livraria Nova Sião. Tem que ser tombado o patrimônio histórico dos crentes, Juiz de Fora, gente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A livraria Nova Sião está lá, firme e forte. Gente, deve ser um lugar, não que tem problema quem trabalha lá. Se Deus colocou lá, tem um motivo. Não para ali, tem a loja da frente, tem o shopping, tem a galeria. Amém. Mas eu quero falar daqueles que oram. Deus, vou usar ela como exemplo. Quero trabalhar numa livraria evangélica. Ah, Deus. Quero trabalhar numa empresa que a mesa de trabalho todo mundo seja crente. Que oração covarde, irmão. Que oração covarde. Está na hora da gente ocupar. Deus, eu quero trabalhar num lugar onde a sua glória possa ser vista. Onde eu seja útil mais do que fazer o meu trabalho natural, mas eu seja útil espiritualmente, para abençoar e transformar pessoas naquele lugar. Daniel capítulo 2, verso 31. Verso 31 ao 35. Olha a visão que Daniel teve. Na verdade, a visão que o rei teve, o Daniel está interpretando. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão essa estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra, preste atenção a partir daqui, uma pedra soltou-se. Nossa, eu amo a palavra de Deus, irmão. Sem auxílio de mãos, aleluia, glória a Deus. Sem auxílio de mãos, é a obra sobrenatural, é uma obra divina. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na areia, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, e o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Sumiu aquela estátua, ou os restos dela. Entretanto, olha isso aqui, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha que encheu toda a terra. Os teólogos acreditam, e há
muitos motivos para isso, que cada uma dessa parte narrada da estátua era um império, um povo pagão. Cada um é um império. E um desses impérios aqui simboliza o Império Romano. E aqui diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e destruiu os impérios que se levantaram na terra de forma poderosa, tentando conquistar a terra que não pode ser conquistada por ninguém, porque ela pertence a Jesus, irmão. Todos que tentaram se frustraram, porque uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e destruiu cada um desses impérios. Quem é essa pedra, meu irmão? Essa pedra é o Evangelho, essa pedra é Cristo. E essa pedra não só destruiu os impérios, e os grandes impérios, os mais fortes do mundo, ficaram para trás. E essa pedra deu à luz a uma grande montanha. Que montanha é essa? A igreja, meu irmão. Muitos historiadores acreditam, ensinam que o que estragou, destruiu o Império Romano foi o Evangelho. Foi a pregação da palavra. Sabe por quê? Porque no começo ninguém dava nada para aqueles lunáticos, para aqueles doidos pregando, curando enfermo. Mas no primeiro momento eles não traziam nenhum tipo de desconforto para os grandes exércitos. Mas o problema é que o fermento foi tomando toda a massa. E nós vamos ver já nas cartas que de repente não era mais só os plebeus, o povão que estava se rendendo a Jesus. De repente as mulheres, esposas dos grandes líderes de Roma, começaram a se converter. As esposas começaram a se converter, o carcereiro começou a se converter, um tal de Saulo de Tarso, aí começou a se converter as autoridades. E aí o que acontece? Os soldados que antes matavam sem dó e sem medo, agora dizem que não faz mais sentido fazer as coisas desse jeito. Aqueles que diziam César é Quírios, César é o Senhor, agora não dizem mais que César é o Senhor. Eles dizem César é uma autoridade e merece as nossas orações, o nosso respeito, o nosso sacerdócio, mas Quírios é Jesus. E aí você vê um império inteiro começar a ruir por causa do fermento do reino de Deus que foi espalhado. Um a um, dominó por dominó, foi sendo tombado, foi colocado aos pés de Jesus. Tem uma frase de Alexandre o Grande: eu não temeria um grupo de leões conduzido por ovelhas, mas eu sempre temerei um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Eu não temeria um grupo de leões conduzidos por ovelhas, mas eu sempre temerei um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Isaías capítulo 2, último texto que a gente vai ler. Isaías 2, verso 2 e 3. E é engraçado que os historiadores também dizem que o Império Romano tinha tudo para dominar o mundo. A maneira inteligente que eles funcionavam tinha tudo para poder realmente conseguir o objetivo de ser o maior império da terra que conquistaria o mundo inteiro. Só não contavam com o Evangelho, né, gente? Só não contavam com o fermento. Só não contavam com os homens que diziam assim: olha, você pode me aprisionar,
Você pode me chicotear, mas jamais você vai poder conter a palavra que sai da minha boca. Ninguém contava com os homens que diziam assim: cabe mais a nós obedecer a Deus do que aos homens. Quando o filósofo Gamaliel disse: deixa eles, gente. A igreja primitiva, né, fluindo ali nos primeiros anos, e o pessoal pensando: como que a gente vai destruir esse povo? Aí Gamaliel disse: olha, já vieram outros, como eu disse lá no início, já vieram outros movimentos revolucionários, mas tudo passou. Deixa que eles preguem. Se não for de Deus, e provavelmente era isso que ele acreditava, vai passar. Se for de Deus, ninguém pode contra isso. E de fato ninguém pôde, meu irmão. Terrível dia para eles foi o dia que eles deixaram eles pregarem. Terrível dia foi o dia que deixaram esses homens abrir a boca e espalhar fermento. Isaías 2:2, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Nos últimos dias, rainhas de Sabá, grandes homens e pensadores virão dos 4 cantos do mundo para poder aprender com a igreja. Foi o tempo, meu irmão, que se você queria aprender de música, você tinha que ir sempre para um músico secular, porque a gente não encontrava isso dentro da igreja. Foi o tempo. Está chegando a hora é essa, que a igreja vai exportar cultura para o mundo. Ainda mais nesse momento que até o mundo está cansado do mundo. Já reparou isso? Até o mundo já está assim, vocês estão passando dos limites. Até o seu amigo ímpio já está concordando que a bagaça está demais. Até o teu amigo que não é crente já está dizendo assim: pô, rapaz, me manda lá aquelas músicas que você passa para o teu filho lá. Tem um desenho lá para você mostrar para o teu filho, para mostrar para o meu filho que você usa lá na tua igreja. Nem o mundo está se aguentando mais, meu irmão. O povo que está no mundo já está pedindo socorro. É o momento, é a hora da igreja se levantar e espalhar o seu fermento mais do que nunca. Se os dias são de trevas, são dias para a luz. Não tem lugar melhor para a luz brilhar do que num lugar escuro. Esse é o tempo e essa é a hora que o monte do Senhor será elevado acima de todos os outros montes. Nós nessa matéria pegamos didaticamente e dividimos a sociedade em 7 montes. Isso é só para didática. A gente divide a sociedade em 7 esferas de influência, em 7 esferas de autoridade, em 7 esferas, como eu disse, na sociedade. A sociedade se divide em 7 esferas. E a gente divide assim. Você vai aprender mais na escola sobre cada uma delas: economia, política, educação, igreja, família, ciência e artes. E tudo está dentro disso aqui. Você pode dividir em 8, você pode dividir em 10, não tem problema, irmão. Você tem que entender que existem lugares na sociedade, que ela é separada em esferas, ela é separada em grupos. E a gente crê que esse texto de Isaías está dizendo que o monte do Senhor, a igreja, será elevada acima de todos os outros montes. A igreja do Senhor será o lugar mais alto onde as pessoas vão buscar o olho para poder receber instrução, orientação. Nós ensinamos nessa igreja a tomar os lugares altos da cidade, a tomar os lugares de influência de Juiz de Fora. Nós precisamos de homens santos na política, na economia, na educação, na família, na ciência, nas artes e obviamente na igreja. Nós precisamos de gente cheia da palavra de Deus em cada um desses lugares. Bill, mas os que têm, irmão, Deus te chamou para essa esfera? Então levanta e faça diferente. Não é porque alguém chegou, foi na frente e fez caca no caminho inteiro, que a palavra de Deus deixou de ser poder e deixou de ser possível nós manifestarmos o reino de Deus. Não é porque alguém foi e fez meia boca que nós vamos deixar de crer. Está chegando a hora de você se levantar então e fazer como tem que ser feito. Amém?
Como eu disse, só é possível a gente tomar o mundo, implantar o reino de Deus na terra, a partir de um entendimento de sacerdócio universal. Pessoal que não está comendo massa, chegou a sua hora. Aqui tem uma salada. Bonita essa salada, hein? E aqui tem um saleiro. Irmão, como que faz para temperar essa salada aqui? Tem que fazer o que com o saleiro? Estou temperando, gente? Sim ou não? Ué, por que não? Mas eu estou botando sal. Mas sal aonde? Uai, gente. Começa a dar problema, né? Se comer isso aqui dá problema? Mas isso aqui não é temperar, não? Então por que a igreja faz exatamente isso? Por que a igreja pega e se derrama só num lugar? Por que a igreja só quer salgar um lugar só e quer temperar o mundo? Sabe por que o mundo vomita a igreja? Porque a igreja quer fazer só isso aqui, ó. Sal demais não é saudável, irmão. Sal só funciona se você espalhar ele no lugar certo, se você temperar a comida toda. A verdade é que a igreja não faz isso aqui não, a igreja faz pior. A igreja pega e junta todo mundo assim, ó. Gente, você nasceu de novo, você tem um chamado para ser pastor. O outro nasceu de novo. Você também nasceu para ser pastor. Você também nasceu para ser pastor. Pastor. Diácono. Evangelista, irmão, você fala muito bem. Profeta. Pastor, outro pastor, aleluia. Já viu que na igreja todo mundo que ora bem por aí é pastor? Você ora bem, você deu uma palavra, você sabe falar a palavra de Deus. Pastor, irmão. E a igreja faz isso aqui, ó. A igreja não vai transformar Juiz de Fora enquanto ela for isso aqui, um ajuntamento de sal no mesmo lugar. Que a gente não precise passar o que a igreja em Jerusalém passou. Sabe o que fez a igreja de Jerusalém se espalhar e tomar o mundo? Perseguição. Todo mundo queria ficar assim, ó, no mesmo lugar. Mas chegou a hora, meu irmão, a gente pegar aqui e falar assim: não, você não é pastor não, cara. Você é arquiteto. Você é enfermeiro cheio do Espírito Santo. Você é empreendedor, loja de roupa, fica aqui. Você vai trabalhar no caixa do supermercado ali, tá cheio de gente endemoniada lá. Esse aqui você vai lá para a prefeitura, ora por esse, irmão. É uma esfera que precisa muito política. A igreja está cansada, irmão, da gente enviar pessoas para lá e elas se corromperem. Chega, em nome de Jesus, vamos orar. Derrubar principados e potestades, economia, arte e entretenimento. Bill, então se eu quiser ser cantor e artista, os irmãos da igreja não vão me chamar de vagabundo à toa, não? Não. Se você estudar e for dedicado, não. Agora, se você ficar escondendo atrás do instrumento só para ficar à toa, aí nós vamos achar você à toa, igual a gente acha os outros também. Tem espaço para todo mundo, meu irmão. Tem espaço para o esporte. Tem espaço para a igreja tomar cada cantinho. Aí, meu irmão, vai ficar gostoso o negócio. Aí você entende por que a igreja era irresistível. Porque ela estava temperando o mundo, irmão. Vamos temperar.
Nem todo mundo é apóstolo quanto aos 5 dons ministeriais, mas toda a igreja de Jesus é apostólica. Toda a igreja de Jesus está em missão. Qual é a missão? Espalhar o fermento do reino de Deus na terra, implantar o reino de Deus. Bill, como que eu faço para implantar? Irmão, você só implanta jogando fermento, entende isso? Só joga o fermento e deixa. Só joga o fermento, irmão. Só joga o fermento, irmão. Eu fiz alguma coisa aqui? Não. Primeiro a gente entranhou o fermento aqui dentro. Depois, é só esperar, irmão. É só esperar. O problema é que passa 1 ano, 2 anos, a gente desiste. 4 anos atrás eu preguei essas coisas para vocês. Alguns de vocês já cruzaram o braço e desanimaram. Eu continuo esperando a mesma coisa, meu irmão. Nós vamos transformar essa cidade para a glória de Deus, irmão. Nós vamos cumprir o nosso legado nisso. Tem outras boas igrejas fazendo isso, mas nós vamos cumprir o que nos cabe. Nós vamos tornar Juiz de Fora um lugar melhor por causa do poder do fermento que a igreja espalha. Porque tem uma coisa que é muito importante para a massa crescer, que é o que a gente estava fazendo no começo e eu parei. Eu não sei se alguém mexeu mais nela, se aquilo que eu fiz foi o suficiente, mas alguém tem que amassar a massa. Aí você não entende quando as pancadas vêm, né? Tô me sentindo amassado, viu? Tô num ambiente de pressão. Jesus mandou eu começar algo, mas não tem recurso, está me amassando, está me esticando, está esticando a minha fé. Irmão, Jesus confia no que Ele colocou aí dentro, meu irmão. Jesus confia no poder da palavra dele aí dentro. Bill, não vou aguentar, meu casamento não vai aguentar. Só não desiste, irmão. Só deixa o olheiro trabalhar na massa, ou o padeiro, meu irmão. Ele sabe, ele entende de pão, meu irmão. Na padaria dele o pão sempre sai fresquinho, meu irmão. E ele enviou os seus discípulos por todo canto. Vão e mostrem ao mundo, alimentem o mundo, deem pão ao mundo. Mas esses discípulos tiveram que ser amassados primeiro, irmão. A notícia boa é que o mundo, quando é amassado, não pode dar muita coisa. Nós, quanto mais somos amassados, quanto mais pressão nós sofremos, ainda que o homem exterior se corrompa, diz o apóstolo Paulo nas prisões, o meu interior se renova. Aleluia! Como diz os pentecostais, aleluia, aquilo que não te mata te deixa mais forte, meu irmão. E é verdade, ninguém pode parar a massa com fermento. Quantos aqui podem fazer um voto com Deus de só permanecer, irmão? Só isso que Deus quer de você, irmão. De que você entender isso, vocês fazem força demais. Faça força para crer. Na verdade, descansa, que essa é a força daquele que crê. Descansar. Confia em Deus, irmão. Confia na palavra de Deus. Segue o protocolo. Segue o projetinho, amém? Segue o projetinho que Jesus te deu. Pai, no nome de Jesus, eu oro por uma igreja missionária, eu oro por uma igreja apostólica, eu oro por uma igreja com revelação, porque nós podemos pregar essas coisas 10 anos, se isso não encontrar um lugar de revelação, se não houver uma apropriação no coração, se eles não tomarem isso como verdade para eles, vai ser só uma boa palavra de domingo. Mas nós queremos uma igreja que transforma o mundo. Nós queremos ver a igreja da segunda, nós queremos ver a igreja da terça-feira, nós queremos ver a igreja da quarta, da quinta, da sexta. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma aquele que está prestes a desistir, toma aquele que estava hoje prestes a desistir da sua família, toma aquele que estava prestes a desistir dos seus projetos, toma, Espírito Santo, e faz ele olhar para o fermento. Lembra ele
ele as promessas, lembra ele a palavra que foi implantada neles. Foi a tua palavra que me trouxe até aqui, Jesus. Foi a tua palavra que me trouxe até aqui, e ela pode levar qualquer um ao destino estabelecido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe.